Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma A Confraria Cirúrgica Podcast. O podcast que vai te contar sobre as maiores curiosidades, os desafios e os bastidores dentro e fora do bloco cirúrgico. Eu sou André Fujioka, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, e tô aqui com dois grandes amigos cirurgiões, Dr. Lucas Calazans. E aí, cara? Tudo bem, André? Vamos aí para mais um episódio bacana. Acho que o assunto hoje vai ser bem interessante. Muito bom. Estamos aqui também com o Dr. Caio Fontes, especialista em cirurgia geral. E aí, cara? Tudo bem, gente? Bom dia. Vamos para mais uma gravação. Acho que um tema hoje bem interessante para a gente conversar aqui com nossos ouvintes. E hoje nós vamos conversar sobre tudo que você precisa saber sobre pré-operatório. Antes de mais nada, válido ressaltar que nenhuma das orientações, informações e dicas que falarmos por aqui substituirão uma consulta com um médico especialista. E aí, caras, pré-operatório, o que nós temos para falar? Realmente é a jornada do paciente antes do tratamento cirúrgico por si só, né? Então, essa jornada desde o diagnóstico, passando pelos exames, muitas vezes pela confirmação daquele diagnóstico, às vezes realizando ajustes clínicos de condições para chegar no melhor momento, quando, né, se possível, né, na melhor condição para o momento do tratamento cirúrgico. E é uma etapa muito importante que tem que ser levada a sério. Muitas vezes os pacientes acham que aquilo ali é maçante, os próprios médicos acham que é uma etapa maçante, cansativa, e até mesmo aguardar, muitas vezes, os convênios autorizarem os procedimentos e o agendamento cirúrgico, mas é uma etapa em que várias questões, várias nuances ali do paciente podem ser detectadas e ajustadas para a gente conseguir chegar naquele momento da cirurgia numa condição otimizada, uma condição melhor, quem sabe aí buscando um resultado quase perfeito aí para o pós-operatório. Eu acho perfeita a sua colocação. O que eu acho que é interessante desse tema é que é um tema muito geral, vamos falar assim, quase que genérico. A gente vai falar de pré-operatório, óbvio que dependendo do tipo de cirurgia, são nuances desse pré-operatório que são individualizadas. Mas o geral, o grosso que a gente vai estar falando aqui, vale para as nossas cirurgias, né? Cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo. Vai entrar também falando do pré-operatório de uma forma bem genérica, que vale para cirurgias ginecológicas e outros procedimentos. Eu acho perfeita essa colocação sua da jornada do paciente, porque esse tema entra em acordo com vários outros episódios que a gente já tem gravado, onde a gente fala da consulta, onde a gente fala do anestesista, onde a gente fala de risco cirúrgico, porque isso tudo vai culminar no pré-operatório, que engloba tudo isso, para a gente chegar ali na cirurgia e ter um ato cirúrgico seguro, responsável e de uma maneira otimizada para o paciente. Isso aí. O pré-operatório, eu vejo que alguns pacientes têm dúvida do que se trata exatamente, né? Que para nós é uma coisa muito rotineira e corriqueira, né? Faz parte, todo paciente passa por isso. Mas, então, o que é o pré-operatório? Né? Então, assim, o pré-operatório ele consiste ali no preparo, como o próprio nome sugere, né? O preparo para uma determinada operação. É o pré-operatório, a pré-operação. Então, é o período que o paciente vai passar por uma série de exames, né? Geralmente, isso a gente se refere a uma cirurgia eletiva, que isso é importante, né? De informar. O paciente passa por uma cirurgia eletiva, então ele vai fazer esse preparo para ele ir para a cirurgia de uma forma, nas melhores condições possíveis. Não é isso? Então ele vai fazer alguns exames de pré-operatório, eletrocardiograma, passar numa consulta com, às vezes, multidisciplinar, com um cardiologista para fazer o risco cirúrgico, um anestesista para fazer a consulta pré-anestésica, para aí, por fim, ele está pronto para entrar para uma cirurgia eletiva nas melhores condições possíveis. E Né? dependendo também, né, do porte cirúrgico, existem preparos específicos. Vamos falar, então, assim, né, de algumas questões que por exemplo, né, o pré-operatório de uma cirurgia de superfície, de uma cirurgia como uma hérnia, ele difere-se bastante do pré-operatório de uma cirurgia bariátrica, que são portes cirúrgicos distintos.
Então tem também essas nuances. Então o paciente ele vai no consultório, e eu concordo totalmente com o que a gente está falando aqui, é para o caso de cirurgia eletiva. Então ele vai no consultório, onde a gente vai fazer toda uma programação com ele. Ter uma conversa explicando. Então vai ter que passar no anestesista, vai ter que passar no cardiologista, fazer uma série de exames que vão ser avaliados tanto por esses médicos também, quanto pelo cirurgião. E nesse momento eu acho que é o momento que a gente tem também no pré-operatório de estabelecer as expectativas do paciente com relação àquela cirurgia. Então você vai conversar com o paciente, explicar, ó, o pré-operatório, a cirurgia vai ser feita por via laparoscópica, vai ser por vídeo, são pequenos furos. Ah, não, é uma cirurgia que vai ser maior, um corte maior. É uma cirurgia onde o pós-operatório imediato vai ser no CTI. A gente conversa disso tudo ali dentro. Existe a possibilidade de ficar com dreno abdominal, estabelecer as expectativas e gerar aquela conversa, né, em conjunto com o paciente, estabelecendo o que vai ser feito, toda essa programação para o dia da cirurgia. Perfeita colocação. Isso daí, eu até brinco com os pacientes, com os colegas, né? Quando o paciente chega no bloco cirúrgico e muitas das vezes o paciente, ele é muito o reflexo de todo esse preparo, né? Esse preparo parece coisa besta, entre aspas, né? Mas ele é muito importante porque para dar tudo certo, a indicação cirúrgica tem que estar correta, né? Então, se você já indica mal uma cirurgia, já é motivo para, né, o desfecho às vezes não ser da forma como eu gostaria, né? Então, isso tudo é estabelecido ali no pré-operatório. E o paciente, às vezes, ele não recebe as orientações, as informações de uma forma adequada ou, né, detalhada, não entende do que ele vai fazer. Aí chega lá no dia da operação, tá aquela ansiedade, o cara tá de jejum, aí fica ansioso, nervoso. Então, esse primeiro momento, esse acolhimento, que às vezes não é só uma consulta, o Sim. pré-operatório, né? É um processo realmente, uma, duas, três, às vezes mais ou menos. Então, é fundamental, né? Para essa relação médico-paciente, para o resultado pós-operatório, que aí já são outros 500, E né? eu acho que é legal isso dessa individualização do pré-operatório, porque a gente sabe, vê muito acontecendo, né? Inclusive, chega nos nossos consultórios pacientes que fizeram consultas pré-operatórias com outros médicos e que chegam lá com aquele papelzinho engessado, com as orientações do pré-operatório, assim, né, impressas. E o paciente mesmo não entende muito daquilo, fica meio sem saber o que tá falando sobre isso e um papelzinho engessado, como se fosse você vai na missa e pega ali o folhetim da missa. Então o paciente não entende direito o que está acontecendo. E uma coisa que eu prezo é uma conversa muito honesta com o paciente, explicar, desenhar, mostrar, ao invés de simplesmente entregar um papel, um folhetim. Às vezes, né, que nem foi o próprio médico que elaborou, foi a secretária que elaborou, e fica naquele negócio engessado. Não acho isso muito condizente com uma medicina individualizada, uma medicina especializada. E a gente vê muito acontecendo. O André tocou num ponto que eu achei muito interessante e é uma coisa que eu valorizo muito, que é a indicação da cirurgia. Isso parece, assim, imagina um paciente está lá agora assistindo aqui, uma pessoa que está nos assistindo está pensando, poxa, eu tenho uma pedra na vesícula, tá claro que eu preciso de operar. Tudo bem, não é um caso óbvio, um caso convencional que isso aí vai fazer a diferença. Mas um caso em que o especialista analisa, né, o cirurgião na consulta, ele analisa aquele caso do paciente, define junto com o paciente, com a família, com os exames que o paciente traz, sejam exames ali voltados para o risco cirúrgico e para a consulta pré-anestésica, examina cuidadosamente aquela queixa do paciente, seja, por exemplo, uma queixa de uma hérnia ou alguma outra questão, para definir certinho se aquele paciente vai precisar de cirurgia. Então, ou seja, a indicação cirúrgica é isso, é a decisão se o paciente precisa mesmo do tratamento cirúrgico. Dentro dessa questão, entra também uma outra coisa que tem tudo a ver, junto com a indicação, tem tudo a ver com o resultado do pós-operatório, começando ali, né, pela indicação também, como o André falou super bem, são as intenções.
Então, quando a equipe cirúrgica e o cirurgião têm boas intenções com aquele problema, isso também parece uma coisa muito, muito óbvia, mas não é, né? Isso é uma coisa que é subjetiva, é até polêmico, de certa forma, mas quando você pensa que tudo aquilo está indo com boas intenções, voltado em resolver o problema do paciente, voltado em oferecer o melhor caminho para aquele problema que o paciente levou para o consultório, começando com boas indicações e boas intenções, você começa a cercar problemas e a otimizar o resultado também para o pós-operatório. Então, esse início, esse antes, ele é muito importante. E dentro disso tudo, um cirurgião plástico uma vez me falou, achei super legal isso, fiquei refletindo sobre isso e percebi que na minha prática também não é tão diferente. Ele falou uma coisa comigo: Lucas, eu não tenho paciente chato. Aí eu falei: cara, como assim? Me explica o que você quer dizer com isso. Ele falou: eu não tenho paciente chato. Eu vejo muita gente falando: paciente de cirurgia tal, eles são muito chatos, eles são muito difíceis. Esses pacientes são tudo doido de tal doença, de tal cirurgia. Eu não tenho esses pacientes, me falou o cirurgião plástico. E eu parei para refletir, e ele dissertou mais sobre isso na nossa conversa. Ele falou isso, que a conexão que eu estabeleço com o paciente, a sinceridade em relação aos resultados que a gente propõe para o paciente, as expectativas reais e aquela conversa bem alinhada, uma boa indicação, um bom preparo desse paciente antes da cirurgia, no consultório, um alinhamento também com a família e das realidades, faz com que o paciente fique não fique desconectado com a proposta que o cirurgião estabeleceu. Ele fique bem vinculado, bem conectado com aquela medicina proposta e dessa forma, entre aspas, não tem paciente chato. Porque aquele paciente que é mais exigente, no mau sentido, né, mais cri-cri ou mais polêmico e tal, ele não vai se vincular àquele médico porque aquele médico está querendo outras coisas. Ele quer um caminho certo, um caminho bom, um caminho em que cirurgião e paciente estão no mesmo barco. Não é um contra o outro, né? Então, é exatamente o contrário. São os dois no mesmo barco, querendo atravessar o mesmo rio para chegar juntos com um bom resultado do lado de lá. Alinhamento de expectativas, tanto do paciente, da família, do cirurgião, da equipe. E pensando nisso, eu achei muito relevante esse contexto que ele me falou: Lucas, eu não tenho paciente chato. Isso me marcou muito recentemente. E parei para pensar nisso, eu vejo isso no meu consultório. Muitas vezes, um pequeno detalhe que não ficou tão bom, ou um paciente que está com um sintoma pós-operatório que está incomodando ele não chega no consultório querendo brigar comigo. Ele chega no consultório querendo buscar ajuda. Fala: Lucas, como estamos no mesmo barco, o que eu devo fazer a partir de agora? E não querendo lá uma revanche do cirurgião, que não é o caminho que a gente acredita, que a gente mas busca. É isso mesmo, né? Você passou por várias coisas aí que a gente pode destrinchar. Podemos. Né? Mas esse aspecto eu concordo 100% com esse colega e com a sua fala, porque, cara, o consultório, o pré-operatório é um grande desafio, né? Porque você tem que às vezes tratar a mesma doença, realizar a mesma operação, mas cada um com a sua demanda, cada paciente com a sua demanda muito específica, né? E você tem que entender, absorver, amortecer, né, toda essa demanda dos pacientes para ir fazer as propostas, né? Então cada um é de um jeito, isso daí é uma coisa muito óbvia, né? E você tem que saber lidar. E hoje em dia a gente sabe que um dos maiores desafios, né, não só do consultório médico nosso, de cada um, mas das grandes empresas também, é a gestão de pessoas, né? Então, assim, você saber lidar com o paciente, conversar, amortecer as demandas, né, como eu já falei, isso daí é uma coisa fundamental mesmo, e o resultado é esse, né? Se você entende a pessoa, muitas vezes a gente vê, né? Isso é muito engraçado porque eu não vejo você atendendo, ou Sim, o cara atendendo, ou outros cirurgiões, a gente né? opera junto, mas o consultório é individual. O bastidor do consultório, a gente até conversou sobre isso, é uma coisa muito engraçada, né? Porque você vê o paciente e você sabe que o reflexo daquele paciente é muito do médico, do cirurgião que atendeu ele lá no consultório. E você não sabe o que o cara falou, esses detalhes, né, essas nuances assim que, né,
é muito, é curioso, até chega a ser engraçado, né? Mas é, essa demanda aí é fundamental, né? E você saber lidar com cada um é um grande desafio diário. Todo dia lá no consultório é a mesma E coisa. isso que você falou é muito legal, né? Que é a diferença da gama de perfil de pessoas, né, que vão num consultório. A gente está falando de. E aí eu não vou nem entrar em coisas que, né, de escolaridade, de tipo, desse tipo de distinção, porque eu acho que não é o mérito disso. Mas são pessoas que a gente vê que tem uma certa abstração. Tem aquele paciente que já é calejado de cirurgia, já fez várias, então assim, ele já sabe como é que é a tramitação de uma cirurgia, já entende que o convênio vai ter que autorizar, que vai fazer pré. Ele já entende isso, ele já passou por essa rota do pré-operatório algumas vezes. E tem aquele paciente que está chegando ali como a primeira cirurgia, às vezes uma cirurgia num cenário onde, né, vamos falar, dar um exemplo da cirurgia, por exemplo, bariátrica, que normalmente o paciente está ansioso para aquilo, tá sentindo que aquilo ali é uma mudança, um novo start, essa questão, mas às vezes um cenário desfavorável, uma cirurgia oncológica, uma cirurgia de uma doença grave, que é um outro cenário. Então, saber acolher esse paciente nessas distinções, nessas individualizações que esses pacientes necessitam no consultório, é uma arte. É literalmente uma arte. A gente fica ali, né, igual meio que um maestro mesmo, né? Você tem que tocar de acordo com o que o público tá esperando. Óbvio que você vai, né? Você mantém sua posição e tudo, mas não dá para chegar no paciente que tem uma cirurgia de gravidade, uma cirurgia de uma doença, de um desfecho oncológico, falando da mesma forma de um paciente que vai fazer uma cirurgia onde ele tá vendo aquilo ali como uma nova chance de vida. É diferente. E esse contexto, essas nuances, que acho que são muito interessantes no pré-operatório. Caio, eu concordo muito com o que você está falando, muito com o que o André falou, né? E isso vai muito alinhado com o que a gente acredita também do estilo de medicina que a gente pratica. E não dá para você criar uma conexão, para você preparar o paciente para essas etapas do pré e as etapas do pós, com uma consulta de 15 minutos. E, ao mesmo tempo, não dá para você fechar uma manhã para atender 3, 4 pacientes no consultório em determinados contextos em que o valor que você vai receber pelas consultas em determinados planos de saúde, isso não vai custear o aluguel da sala do consultório, sem falar Sim. outras coisas. Então, é uma coisa que está ficando um pouco difícil com o formato da medicina que vem sendo praticada nos tempos atuais, em que a consulta é muito rápida, a consulta muitas vezes ela é mal remunerada e o paciente acha caro quando ele vai ter que pagar a consulta. Eu entendo, de certa forma, que essa sensação do paciente ela é genuína, Uhum. mas fica difícil você ter uma consulta longa, cuidadosa e detalhada, ao mesmo tempo com uma remuneração que não paga o horário que você está utilizando ali do seu consultório, secretária, outros fatores ali que têm despesas altas, que a gente sabe que são, e ao mesmo tempo o paciente não quer saber disso. O paciente quer saber se a consulta é boa ou não, se a consulta ela é calma ou não, Sim. se a consulta ela é detalhada ou não. Então, é uma questão que ela é complexa. E, ao mesmo tempo que ela é fácil de resolver, é só falar assim, uai, então vamos fazer consultas longas e bem remuneradas. Sim. Ela é difícil de estabelecer essa percepção do paciente de valor da consulta, e não de custo, mas de valor de uma consulta bem feita, de uma consulta detalhada, de um exame físico adequado, determinados contextos de um ultrassom à beira do leito ali, realizado dentro da consulta médica, no contexto de consulta programada mesmo. Então, uma análise cuidadosa e criteriosa dos exames que o paciente levou para você, não dá para ter isso em 15 minutos. Não. Não dá para você atender 20 pacientes em uma manhã tendo esse cuidado todo. E a E gente. isso é complexo. Essa é uma coisa que os pacientes não sabem, Não. né? Então, chega a ser um tema polêmico mesmo, né? Porque o cirurgião de determinada operadora de saúde, convênio, tem 30 pacientes para atender na manhã. Isso daí tá cada vez mais normal, né? comum, É. né? A medicina fast food, né? Fast food total. Então, assim,
E muitas das vezes, o que eu ia falar é o seguinte, muitas das vezes o cara atende 30 pacientes numa manhã, rapidamente, pré-operatório, não, operar, É operar. isso. Folhinha Não padrão. explica para o paciente, né, os detalhes Uhum. que totalmente diferente do que a gente acredita e propõe, né? E mais do que isso, às vezes o cirurgião que atende, ou não sei nem se é cirurgião, né? É a formação, mas não é o mesmo médico que vai realizar a operação lá no dia que foi agendada, É. né? Então essa verticalização da medicina é difícil, é complicada, Eu vou porque e outra, e quem vai dar alta também é na outro outra pessoa. médico. Então, assim, é muito, né? Eu acho que a audiência tem que entender, né? Isso é um grande bastidor, né? Que a gente repara cada vez mais. Então, acho que a gente tem que transmitir essa mensagem, né? De forma cuidadosa, mas eu acho que eles têm que saber, né? As pessoas têm que saber, né? Não são todos os planos de saúde que atuam dessa forma, mas muitos vários, né, estão tendo essa tendência, entre aspas, e é um pouco complicado, é difícil. Entrando nisso aí que você falou, vou então contar um caos aqui, né? Vocês sabem disso, eu já contei pra vocês isso quando aconteceu, porque é uma questão que gera, inclusive, assim, né, um desconforto muito grande pro cirurgião e pra todo mundo. Mas foi um paciente no consultório, uma hernia inguinal bilateral, ou seja, hernia inguinal dos dois lados. Fiz aquela consulta, pedi os exames, examinei o paciente retornou, confirmada as hérnias, explicado para ele todo como é que funcionaria a cirurgia, já solicitado pré-anestésico, risco cirúrgico e solicitada a guia junto ao convênio. Passa-se um mês, esse paciente me liga, doutor Caio, recebi um e-mail aqui do meu convênio agendando minha cirurgia para tal hospital, que era um hospital que eu nem trabalho, com o doutor tal. O que aconteceu? Aí eu fui e falei, olha, infelizmente tem sido uma prática comum de alguns convênios, o seu é um deles, que é operar só com um determinado cirurgião lá da equipe e eles não se preocupam se que você não conheceu o cirurgião, é isso mesmo. Tá agendado e se você quiser fazer cirurgia comigo, aí você tem que dar uma ligada no seu convênio, conversar e tudo. Mas é o exemplo disso que você falou, porque a gente às vezes está ali fazendo todo o nosso trabalho no pré-operatório de preparação do paciente e alguns convênios e seguradoras fazem o que a gente chama nesse desvio do paciente para aquela equipe que é vinculada ao próprio convênio e que muitas vezes está ali, né, operando de forma meio maciça, né? É quase que uma linha de produção cirúrgica. E que isso passa longe de uma medicina individualizada. Mais do que isso, né? Não só individualizada, uma medicina humanizada. Tá virando mesmo um fast food de medicina. E acho que nenhum paciente quer isso e ninguém aqui trabalha dessa forma. É E o, aí eu acho que é interessante o paciente ter noção dos custos operacionais envolvidos nisso. Não é para parecer aqui que a gente está falando, médico ganha mal, nada disso. Mas existem custos operacionais em se ter uma medicina individualizada, uma medicina humanizada, um tempo hábil ali no consultório. Isso gera-se custos. Não dá para ser essa medicina que é 15 minutos a consulta, folha pronta, cirurgia de vesícula, tá aqui a folha para você ler em casa, você vai resolver. A bariátrica, a cirurgia da bariátrica, tá aqui a folha para você ler em casa. Não é assim que funciona nos nossos consultórios, eu tenho certeza. é, Voltando aqui num assunto que eu queria destrinchar, que o Lucas iniciou ali, com relação à indicação da cirurgia ainda, sabe? É, eu brinco que o, o médico clínico, né, por exemplo, que muitas das vezes encaminha os pacientes pra gente, a gente não pode cair em pegadinha, né, brincando, porque às vezes você recebe um paciente para fazer determinada cirurgia, então já chega com um relatório e tudo, às vezes bem feito, né, fala, ó, encaminha o seu paciente para fazer determinada cirurgia com você, cirurgião. Ok. E o paciente, né, ele já chega com essa demanda. Falei, ó, eu vim aqui, doutor André, porque o médico me falou que era para fazer essa cirurgia. Mas a gente tem que ter muito esse discernimento, né? E aí tá o pré-operatório bem feito, a indicação ou contraindicação bem feita, para você não cair numa pegadinha, entre aspas, e não propor um tratamento de qualidade ruim para o paciente ou inferior, né? Então,
eu tô com uma certa frequência a gente recebe paciente que quando você vai ver, examinar, pegar os exames, detalhar, esmiuçar o caso, né? Porque diferentemente do que muitos colegas clínicos acham, né? O cirurgião ele também conversa com o paciente, também sabe muita teoria, né? E aplica, né? É a clínica cirúrgica. Então você tem que saber e conversar com o paciente, falar, ó, você tem essa doença, mas nesse momento eu acho que talvez não seja a melhor indicação fazer a cirurgia e vamos com calma, vamos tomar um remédio, ou se for o caso, né? Não, realmente tem que operar e tudo mais, aí tranquilo. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, contraindicar uma cirurgia, muitas das vezes, É mais para o difícil. paciente que já chega com essa demanda, ela é um pouco complicada. Você tem que mostrar para o paciente, às vezes até provar mesmo, né? Que a operação não é a melhor opção, né? E o que eu sempre falo é o seguinte, a gente, os médicos, né, os cirurgiões principalmente, na maioria das vezes eles não têm um salário. Então, a gente, entre aspas, recebe por cirurgia, né? Na maioria das vezes, principalmente no consultório. Então, assim, quando eu falo com o paciente, falo assim, ó, o seu caso, nesse momento, acho que não é a hora de operar, não precisa, vamos acompanhar. Não, mas doutor, não, mas ó, deixa eu te explicar só um detalhe para você ver se você entende. Eu sou cirurgião, eu trabalho, opero e eu ganho dinheiro por cirurgia. Então, assim, se eu tô falando para você que Não não precisa? precisa de operar, é porque realmente, assim, eu acho que, né, não precisa, tá? E isso daí meio que dá uma desarmada no paciente, mas é com muita convicção e tranquilidade que essa conversa é realizada, né? Mas é um ponto que é muito importante também. E nessa hora, eu considero muito importante, até mesmo para o paciente ganhar confiança, você propor um retorno precoce. Não é falar assim, ó, você não tem que operar, Sim. tchau, não volta nunca mais. Não é isso. É exatamente o contrário. Não tem que operar agora, vamos propor um retorno para daqui a 3 meses ou 6 meses, e dependendo da doença até antes, para a gente reavaliar ou você repete determinado exame, exatamente para o paciente saber que ele tem onde buscar ajuda Tá novamente. amparado. Ele está amparado, tem onde buscar ajuda novamente, e dentro dessa questão toda, das indicações e das boas intenções daquele cirurgião, muito bem destrinchado aí por você, entra uma outra nuance que é um fator de confusão para o paciente. O paciente chega no seu consultório com um exame falando que ele tem uma doença. E ele olha no Google e muitas vezes a informação está correta de que aquela doença, o tratamento dela é cirúrgico. Então fala, eu tenho um exame que mostra a minha doença. O tratamento da minha doença é cirurgia. Aí na hora que ele chega no seu consultório, você fala que não tem que operar. Ou seja, é um motivo de confusão, é um motivo de insegurança e é um motivo de uma consulta muito mais demorada do que você Simplesmente indicar. seguir no caminho da cirurgia. Então, isso é um fator de dificuldade. E o resultado de exame hoje, ele tem que ser questionado pelo médico, não é duvidado. O resultado de exame tem que ser questionado. Então, ao ver um resultado de um ultrassom, de uma endoscopia, de uma tomografia, primeira coisa, o cirurgião tem que entender daquele exame. Então, tem que olhar aquelas imagens, conferir a qualidade daquele laudo e a procedência, confirmar aqueles achados no exame clínico, verificar se existe a necessidade de complementar com novos exames, se tem a necessidade ou se não tem a necessidade, para definir se o caminho é cirúrgico. Porque é muito mais fácil ir pelo caminho cirúrgico, mas quem paga o pato, ou seja, quem leva as consequências de uma cirurgia já realizada, é o paciente. Então, essa consequência de uma cirurgia realizada, ela é ótima quando a cirurgia é necessária, mas ela não é nem um pouco boa quando a cirurgia é desnecessária. Entrando então nisso daí, vou contar mais um caso dessa semana no consultório. A mãe de uma amiga médica, a mãe não, a minha amiga médica foi me procurar porque tem uma dor abdominal meio diferente, uma dor abdominal que já acompanha ela há muitos anos, quase 15 anos. E nesses 15 anos de dor abdominal, já fui submetida a 3 laparoscopias em busca da causa da dor. Falaram com ela várias vezes de aderência, de outras coisas. E ela já chegou no meu consultório falando assim, não, doutor, toda vez que eu opero eu fico boa, uns 2 anos e depois volta a dor. Eu falei, não, mas espera aí.
não é assim que a banda toca. Não é já chegando e vamos operar. Expliquei tudo pra ela. Olha, a gente tem que fazer exame, eu tenho que entender o que tá acontecendo. Não é. É muito fácil, exatamente isso que a gente falou. Eu recebo por cirurgia, é muito fácil colocar paciente no bloco e fazer uma laparoscopia. Mas é entender todo aquele contexto global do paciente. E aí que eu acho que entra nessa questão que o Lucas falou das boas intenções do cirurgião. Não é sendo. Até vou falar assim, não é um discurso, né, de eu sou melhor, eu sou pior. Não. Mas é sua boa intenção com o paciente. É você estar ali prestando um serviço pro paciente, não para você, não pro seu conforto, não o que é mais fácil para você. Eu sempre brinco com os pacientes que o médico, ele acaba que ele é um vendedor do produto mais difícil de vender, que é a saúde do outro. E quando a gente está vendendo a saúde do outro, muitas vezes a gente passa por expectativas que o outro tem que não são reais e que são difíceis da gente contornar nesse processo de venda da saúde. Tem o paciente que chega no consultório e é avesso à cirurgia e o caso é cirúrgico, então você tem que convencê-lo daquilo. E muitas vezes o contrário, o paciente que vem buscando uma cirurgia e que aí eu concordo com vocês que às vezes é mais difícil ainda, porque ele entrou no consultório do cirurgião e o cirurgião falando que não precisa operar, você vender que aquilo ali, não, no tratamento não é cirúrgico. Existe um tratamento alternativo, existe outra linha de cuidado, fazer essa venda da saúde para o terceiro, muitas vezes tirando ele daquele ponto de expectativa e daquele ponto de conforto onde ele está dentro das próprias ideias. Eu acho que eu brinco com as pacientes. Falo assim, doutor, eu vim aqui pra você me convencer que a cirurgia bariátrica é muito boa. Assim, eu não tenho que te convencer de nada, não. Eu posso te explicar do que se trata, quais são as melhores opções para você, e não sou eu que vou te convencer. É você que tem que achar que, né, se tiver indicação, né, você que é uma decisão compartilhada. É igual o Lucas falou, nós estamos no mesmo barco e vamos propor o melhor tratamento. Em contrapartida, esqueci o que eu ia falar. Um detalhe. Não, esqueci de novo. Pode falar, pode falar. Um detalhe que eu acho importante é o outro lado da moeda. Quando o paciente chega e você tem que convencê-lo de que o tratamento é cirúrgico. Convencê-lo no bom sentido, não é forçar uma cirurgia. Então, o objetivo nosso naquele momento é explicar para o paciente que aquela doença precisa de cirurgia. Então, falar que não precisa é um desafio à parte. Agora, o lado de falar que precisa. Então, o paciente chega com uma demanda e você explica, olha, o seu caso é cirúrgico. E o paciente começa a ficar com medo, que ele começa a enxergar um bisturi apontado para ele. E nessa hora, é uma hora de que as pessoas têm medo de sentir dor, têm medo de anestesia, nós já falamos sobre isso aqui em outro episódio, tem medo de uma cicatriz, seja ela inestética, tem medo de complicações cirúrgicas. Tem medo daquele tio que foi fazer uma cirurgia simples e morreu, tem sempre essa história. Isso, então, ou seja, o paciente chega com vários receios e cabe ao cirurgião no consultório uma conversa longa, uma conversa detalhada, uma conversa bem embasada com o que há de mais atual em medicina também. E dentro dessa questão tem muitos fatores. Primeiramente, aquela questão da empatia. Então, você chegar, saber acolher o paciente, entender, saber ser um bom ouvinte, entender quais são as demandas dele, entender muito bem, analisar qual que é o diagnóstico, entender também quais são os medos e as expectativas dele em relação àquele tratamento, àquela doença, outras questões psicológicas, sociais, até econômicas mesmo, que podem impactar familiares, dentre outros, e saber propor um caminho individualizado. E isso não é fácil, isso não é simples. O consultório do cirurgião, e o André falou isso muito bem, ele é uma arte. Eu acho que todas as especialidades, os atendimentos de consultório são mesmo, assim, tão peculiares e tão cuidadosos que isso chega a ser uma arte, uma coisa que a gente está continuamente treinando e que você sai da faculdade, sim, com uma bagagem adequada de atendimentos em consultórios, atendimentos a pacientes, supervisionado ali pelos seus professores, mas de repente você é colocado ali para fazer o seu caminho. E você vê isso, que tem cirurgiões que têm uma conversão muito alta de pacientes cirúrgicos, ou seja, cirurgiões que os pacientes gostam de ir consultar e gostam de operar com eles, e por outro lado, cirurgiões que nós sabemos que são tecnicamente ótimos e operam muito bem,
que, por outro lado, não tem um consultório muito produtivo. Aí a gente pergunta, por que isso? Fica uma dúvida, uma interrogação, que eu não sei se tem uma resposta única ou uma resposta que eu saiba dar aqui. Mas são questões muito interessantes que você vê cirurgiões ótimos, que têm conversões boas, cirurgiões ótimos que não convertem pacientes em cirurgias, em tratamentos, e por outro lado, cirurgiões que não são bons, mas que estão com o consultório lotado. Exatamente. Aí você fala, poxa, onde que nós podemos melhorar nisso? Será que o problema está em mim? Será que o problema está na minha forma de abordar? Será que eu estou passando muito medo para os pacientes, ao invés de explicar um caminho? Isso é uma questão, assim, muito interessante, na minha opinião. E que é igual você falou, não... a gente vai ficar o dia inteiro falando aqui e você não vai chegar numa conclusão. E é isso mesmo, né? Mas o mais importante é cada um de nós, individualmente, eu acho que ir aprimorando, né? Percebendo, é isso mesmo. Eu queria só fazer uma abordagem um pouco mais diferente aqui agora, que eu achei que esse papo foi muito bom, sabe? É um grande bastidor que os pacientes não têm noção, eu acho que a maioria, quase todo mundo, não tem noção do que se trata, né? Mas a gente não abordou exatamente o que, De que é o forma pragmática. Eu tava pré-operatório, assim, falando assim, não, né? a gente tem que falar o que é. Então, A gente isso, filosofou. exatamente. Então, pré-operatório, o que se trata? Né? Então, o paciente, a partir do momento que tem uma indicação correta e precisa de realizar uma operação, ele vai fazer o pré-operatório, a pré-operação, que nada mais é do que realizar uma série de exames, às vezes de sangue, do coração, né, para estabelecer o risco ou entrar com esses riscos totalmente reduzidos, né, minimizados e nas melhores condições para se fazer uma operação. Então, teve a indicação, vai no consultório, recebe alguns exames, né? Obviamente que as orientações, explicações sobre a demanda, mas vai fazer exames de pré-operatório, vai passar numa consulta com, na maioria das vezes, um cardiologista, às vezes pode ser até um clínico também, né? Para se fazer o risco cirúrgico, estratificar e diminuir. Se o paciente tem uma comorbidade, uma doença, um diabetes, uma hipertensão, alguma outra qualquer também, se está compensado dessa comorbidade, está usando as medicações contínuas de forma adequada, não está, tem que melhorar, né? Isso tudo tem que ser estabelecido principalmente em uma cirurgia eletiva. E principalmente também passar numa consulta com um anestesista, que isso daí eu acho que é até lei, né? Passar numa consulta pré-anestésica, que aí o anestesista vai fazer a abordagem do ponto de vista do procedimento anestésico, explicar, igual já foi dito, temos episódio aqui com um grande anestesista, vale conferir e assim por diante. O que vocês pensam? É exatamente isso, né? O caminho é exatamente esse. O paciente vai fazer ali uma série de exames de sangue, que são para a gente ver fator de coagulação, como é que está a função renal do paciente, coisas desse tipo. Eu acho legal essa parte que você falou do paciente que já tem alguma doença e que toma alguns tipos de remédio, porque também é nesse momento do pré-operatório, seja com o cirurgião, seja com o clínico ou cardiologista no risco cirúrgico, ou com o anestesista no pré-anestésico, nesse momento que engloba, nessas 3 principais consultas que englobam ali o pré-operatório, vai definir-se qual remédio precisa ser suspenso. Quantos dias antes esse remédio precisa ser suspenso? Não, esse remédio tem que tomar, inclusive, no dia da operação. Aspas, ele vai quebrar o jejum que você vai ter que tomar ele com um golinho d'água. Isso vai ser definido ali. Às vezes o paciente chega com um pré-operatório que não foi tão detalhado, não foi esmiuçado, e já chega naquela gama de preocupação de, nossa, eu não tomei meu remédio de pressão, ou eu tomei meu remédio de pressão, e agora minha pressão tá não sei quanto, tá alta, tá baixa, e isso tudo é estabelecido ali no pré-operatório. É onde a gente vai fazer toda essa conversa, assim, esse remédio tira, esse remédio continua, esse remédio a tendência é voltar 24 horas depois da cirurgia. Às vezes o paciente diabético que vai passar por uma cirurgia maior e fica preocupado, nossa, eu vou tomar meu comprimido. Aí no hospital tá tendo que usar insulina e não entende que no hospital a gente usa insulina por uma série de outros critérios, não é necessariamente que ele vai precisar usar insulina pro resto da vida. Fica ansioso por conta disso. Nossa, será que agora eu vou usar insulina depois dessa cirurgia? E tudo isso passa por essa consulta pré-operatória.
Isso. E nessa etapa do pré-operatório, quando você vai lá e faz uma série de exames, o objetivo é proteger o paciente. Não é proteger o cirurgião de eventual processo, não é nada disso. O objetivo é proteger o paciente, para que ele entre com aqueles critérios, aquelas questões, por exemplo, o nível de hemoglobina, né, para ver se tem ou não tem anemia, se a função dos rins está boa, porque o rim também metaboliza muitos dos remédios, né, que vão ser utilizados ali na anestesia, vai precisar dos rins no pós-operatório, avaliar os critérios de coagulação, entender melhor e ajustar as comorbidades, as condições que o paciente já tem, ou até descobrir questões que o paciente ainda não conhece, e fazer essa verificação dessas questões para proteger o paciente para aquele momento adequado. Aí então, o paciente passa pela consulta com o clínico ou cardiologista, que vai fazer uma análise clínica e cardiológica, que a gente chama isso de risco cirúrgico. Então, o paciente muitas vezes fala: o que é, doutor, o risco cirúrgico? Acha que seria uma bateria de exames? Ou acha que é a consulta com o cardiologista? E a gente atribui isso ao clínico ou cardiologista, que é essa avaliação clínica e cardiológica para liberação do risco cirúrgico. O que é a liberação do risco cirúrgico? Gerar um formulário, um relatório, vamos assim dizer, dizendo que o paciente está em tais condições, em geral, em boas condições, que elas estão controladas, que o resultado do exame não tem nada alarmante, ou se tem alarmante, para a gente ajustar isso antes, e estratificar, baseado em alguns scores que existem padronizados aí em relação ao pré-operatório, sobre qual que é o risco do paciente ser submetido àquela cirurgia que você solicitou. Então, isso que é o risco cirúrgico. Após o risco cirúrgico liberado pelo clínico ou pelo cardiologista, o paciente passa pelo anestesista, na maioria das vezes. Então, em geral, o anestesista acaba sendo do mesmo serviço, do mesmo hospital que o paciente vai ser operado, para que tire dúvidas, confira aqueles detalhes todos e ajuste com o paciente outros detalhes também, como a recomendação de jejum, a suspensão ou não de medicamentos, ou seja, aquela padronização individualizada de qual caminho que o paciente vai seguir. Além disso, tem outros detalhes pequenos também, e um deles é muito importante e vem ganhando espaço cada vez mais nos últimos tempos, que alguns estudos mostram que o paciente utilizar um banho de um sabonete antisséptico na noite anterior da cirurgia e na manhã antes de ir ao hospital, isso pode prevenir algumas complicações de infecção relacionadas à cirurgia. Isso tem maior importância no caso de cirurgias que têm próteses, cirurgias neurocirurgias ou cirurgias ortopédicas maiores, No nosso caso, nas hérnias. cardíacas, vasculares, no nosso caso também nas hérnias em que a gente utiliza tela, isso tem um impacto maior nesse tipo de cirurgia, mas hoje vem sendo padronizado cada vez mais, de forma rotineira, o banho com sabonete antisséptico. E na consulta com o cirurgião e também com o anestesista, essa recomendação é passada para o paciente para que ele faça isso às vésperas da cirurgia, com o objetivo, mais uma vez, ou seja, mais uma etapinha que o paciente vai buscar uma medida para minimizar problemas para o pós. Então, isso tudo é definido ali no pré, e essas definições, esses alinhamentos vão buscando aí um caminho de maior segurança e maior tranquilidade para o paciente no pós. Exatamente. Toda essa jornada, né, de pré-operatório, às vezes é chato, né? O paciente tem até preguiça de fazer, porque demanda tempo, vai colher São exame, consultas. vai passar com um médico, com outro, pega resultado. Mas tudo isso, toma banho com clorexidina, né? Lá no hospital que a gente tem trabalhado muito, eles recomendam realmente o banho com a clorexidina e a gente passa essa orientação para os pacientes, é muito importante para diminuir a infecção. E se não faz isso em casa, chega lá no dia da cirurgia tomar e o tem que banho. tomar banho lá no hospital com a clorexidina. Então, essa orientação é muito importante, é fundamental, na verdade. E às vezes parece chato, é maçante, mas é justamente isso, é para a segurança do paciente. E no final, ele achar que a cirurgia foi simples, que deu tudo certo, graças a Deus, né? Mas tem motivos, né? A gente faz por meios. Enfim,
Pode Uma falar. coisa interessante que vem acontecendo é que alguns grupos de anestesia e outras especialidades, tanto a parte da cardiologia, a equipe dos clínicos e médicos intensivistas da UTI, junto com as especialidades cirúrgicas, em cirurgias de maior porte, vem fazendo reuniões clínicas pré-operatórias. Então, dando um exemplo, a gente vai fazer uma cirurgia de um paciente que tem uma doença ali no pâncreas, que é uma cirurgia de maior porte. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de cirurgia e essa cirurgia é agendada, algumas equipes de anestesia vêm propondo isso é super legal, uma reunião para o planejamento perioperatório daquele paciente. Então, definir o jejum, formas de abreviar aquele jejum para que isso tenha menos consequências para o paciente, planejar a parte anestésica e alguns detalhes importantes em relação a isso, planejar a parte clínica e cardiológica junto com a turma, né, do risco cirúrgico, vamos assim dizer, programar ali a previsão do tempo cirúrgico, das etapas cirúrgicas, se precisa ou não de fazer uma reserva de sangue e seus derivados ali antes da cirurgia, programar como que será aquela abordagem no CTI, no pós-operatório, numa eventual ida ali para o CTI após a cirurgia, e essa programação dos cuidados pós-operatórios. E esse tipo de reunião, ela é muito interessante, porque além dela ser uma forma muito intensa de individualizar o cuidado do paciente, ela é uma reunião multidisciplinar. Então, não só individual, mas também de multi-especialidades voltadas com o paciente ali no centro daquele cuidado. Então, isso é muito importante. Além disso, a gente tem dentro dessa equipe não só o anestesista que vai cuidar do paciente durante a anestesia, mas a avaliação, se é uma cirurgia de maior porte, muitas vezes, às vezes com um corte grande no abdômen, por exemplo, ou se ela vai ser por vídeo ou não, uma previsão de muita dor no pós-operatório ou não. Existem os médicos da dor. Muitos pacientes nem conhecem essa especialidade, que é a medicina da dor. Isso é uma especialidade que vem ganhando uma atenção mais recentemente, nos últimos anos. E, dessa forma, o médico da dor, participando dessa programação de cuidado, a gente avalia se vai ser necessário ou não uma intervenção antes da cirurgia com alguns medicamentos para preparar o paciente para sentir menos dor após, ou se o médico da dor vai entrar após a cirurgia, naquele cuidado ali no início da recuperação cirúrgica, seja no quarto ou seja na UTI, para que faça que o paciente sinta menos dor e tenha um pós-operatório muito mais suave. Então, essa avaliação de multidisciplinas com o cirurgião, com o anestesista, com o clínico, com o cardiologista, com o médico da UTI, com o médico da dor, essas várias disciplinas centrando o paciente no meio daquele cuidado, elas fazem com que o pós-operatório seja melhor, já que o pré foi muito bem cuidadosamente avaliado. E não só isso, né? A gente falou muito aqui, mas de um paciente e um procedimento de forma genérica, né? Mas faz parte também do pré-operatório a reunião, às vezes multidisciplinar mesmo, com vários especialistas, médicos e não médicos, mas para definir o melhor caminho, né? O paciente da bariátrica, ele requer alguns cuidados específicos de pré-operatório. O paciente oncológico que tem algum câncer, que precisa de fazer uma cirurgia do estômago ou do intestino, ele também precisa da atenção do oncologista para definir o melhor momento para se fazer a operação, o melhor, ou se vai para a quimioterapia primeiro ou depois, se coloca um catéter para fazer a quimioterapia ou remédio, né? Então, repara que é uma coisa muito individualizada, tem que ser individualizada, né? E que cada doença, cada demanda tem o seu caminho melhor, né? O melhor caminho. Mas de forma genérica, eu acho que, né? Igual o Dr. Caio falou, vai fazer cirurgia ginecológica, cirurgia na coluna, cirurgia de urologia, joelho. Todo paciente tem que fazer pré-anestésica, risco cirúrgico, exames de rotina e assim por diante. É isso mesmo, né? É uma individualização dentro de um caminho padrão, vamos dizer assim, né? Que é esse caminho das consultas que o paciente vai passar, mas sempre individualizado àquele paciente e àquela demanda que ele tem. Então, concordo totalmente com o que a gente falou aqui. Vai ter paciente que vai precisar de uma, duas consultas. Tem aquele paciente que já é mais, vamos falar assim, calejado, mais pragmático
e vai precisar só de uma consulta pré-operatória. E hoje em dia, né, recentemente eu tenho incluído um passo a mais no meu pré-operatório, que é indicar um episódio do podcast a depender da cirurgia que o paciente vai fazer. Porque muita coisa está esclarecida ali e o cara consegue ver de uma forma rápida, de uma forma eficiente, informação. Vai operar de vesícula? Tá aqui o link já do episódio. Vai fazer cirurgia de hérnia? Tem muita dúvida que você vai ser tirado aqui. O da anestesia, nem precisa se falar, né? É uma gama de dúvidas que tem ali e o paciente já chega, vamos falar assim, estudado pro dia das consultas e pro dia das avaliações. É legal, né? E aí, às vezes, eu tenho uma paciente que ela veio. Ela acompanha a gente aqui. Então, ela passou no Vinícius, lá no anestesista, para fazer a consulta. Ela nem conhecia, mas ela me falou isso. Ela achava que ela conhecia. Aí ela fez uma endoscopia com o Rodrigo Roda aqui. E ela tem um coisinha lá no estômago. E ela achava que conhecia ele. Então Já é pega na muito intimidade. engraçado, né? Mas assim, e eu acho que é importante da gente deixar muito claro, né, para quem assiste, assim, que tudo que a gente conversa aqui, ó, hoje mesmo não foi nada programado, a gente definiu o tema, então é a forma, né? Aqui nós somos de verdade, não tem nenhum conflito de interesse. Isso é importante das pessoas saberem também, né? Com certeza. Porque senão fica. Ah, não, os meninos vão lá, botam um blazer e fica falando. Não, não tem nada disso. O que a gente conversa aqui, se você for lá no meu consultório, eu vou te abordar da mesma Mesmo forma. Dr. Lucas, Dr. Caio também da mesma forma. Então, isso que é o grande barato, né? É o legal de se fazer isso daqui. E já era assim antes da gente começar a gravar. Isso. Que foi o que motivou, né? Isso. Então não é que a gente começou a gravar e está levando isso para o consultório, é o contrário. Ao contrário. Então, seja um cuidado individualizado, uma conversa sincera com o paciente, um bate-papo mesmo ali que extrapola muitas vezes aquela doença do paciente ou aquela queixa dele no consultório, foi o que nos motivou a trazer esse conteúdo ali para ter um alcance maior, para mostrar para os pacientes alguns detalhes que eles querem saber, algumas características, alguns bastidores, alguns temas que são polêmicos e não vão agradar todo mundo. Nosso objetivo não é atacar ninguém, nunca foi, mas são temas que às vezes incomodam por serem muito verdadeiros, né? Então é dentro desse raciocínio mesmo. Vamos para as mensagens finais? Bora. Vamos lá. Doutor Caio, o que você fala para o seu paciente de pré-operatório? Então, turma, eu acho que assim, foi uma conversa aqui muito rica, né? E que englobou muito mais do que só a parte prática do pré-operatório. Acho que a gente aqui, uma coisa muito legal que a gente tem feito, inclusive em todos os episódios, e nesse em especial, que é um tema bem assim genérico, é que a gente mostra a nossa verdade, a forma como a gente faz medicina, a forma como a gente vê o cuidar das pessoas e não simplesmente sermos operadores no sentido de fazer operações. Então eu acho isso muito interessante. E eu acho que no pré-operatório é esse momento que a gente consegue se vincular, tirar dúvida, alinhar o barco na mesma direção, alinhar as expectativas e precisando, nós estamos à disposição de vocês. Conseguem me achar nas minhas redes sociais, Caio B. Fontes. Lá tem telefone do consultório, lá tem e-mail, lá tem o link do podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify. E tem N coisas onde vocês conseguem buscar informação, que é o que a gente tenta fazer e tem feito aqui. Informação séria, de qualidade, de uma forma leve. E aí, doutor Lucas? Quais são suas mensagens finais para os pacientes que estão assistindo? O pré-operatório, ele é uma etapa realmente necessária, né? Para chegar na cirurgia, você tem que passar pelo pré-operatório, seja ele bem feito ou mal feito, não tem jeito, o paciente vai ter que passar porque é a etapa antes da cirurgia. E estar alinhado com um médico que é estudioso, com uma equipe que está super vinculada com aquela doença, com aquele tratamento. Em geral, num hospital que vai ter estrutura, né, vinculado e buscando cirurgia num hospital que vai ter estrutura para acolher o paciente naquele momento, isso é essencial. Então, são várias etapas, são situações que a gente busca para o paciente para tentar minimizar os riscos da cirurgia, levá-lo da melhor forma possível, preparado para a operação, buscando aí os melhores resultados do pós-operatório. Eu sempre falo com o paciente, quando ele vai entrar numa cirurgia conosco, ele vai ser operado por nós,
estamos sempre no mesmo barco. Então, o paciente e o cirurgião estão juntos naquela jornada. E por estarem juntos, eles precisam estar realmente sintonizados, alinhadas às expectativas, alinhadas às indicações da cirurgia, alinhadas também as intenções do médico e as intenções do paciente com aquele tratamento e dessa forma buscando o melhor caminho no pós-operatório. Cirurgia não é perfeito, medicina não é perfeito e dentro dessas imperfeições a gente tem que tentar cercar ao máximo proteger o paciente de ter problemas em relação a isso. E muitos desses problemas eles podem ser evitados, prevenidos, detectados e ajustados antes da cirurgia com o pré-operatório adequado. Vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais, @lucascalazans gastrocirurgia, esse é o meu Instagram, podem mandar mensagem, lá tem o contato da secretária, contato do consultório, tem bastante conteúdo interessante, podem contar conosco sempre e estou sempre à disposição. Muito Você, bem. doutor André, quais são as suas mensagens finais em relação ao pré-operatório? A gente destrinchou bem aqui, né, esse assunto de pré-operatório e até com grandes bastidores. Acho que tudo que nós falamos aqui é muito de verdade. O pré-operatório, então, nada mais é do que essa programação para se fazer qualquer tipo de cirurgia, para o paciente entrar nas melhores condições para se fazer aquela operação e, desse modo, minimizar todo e qualquer risco, né? As cirurgias, elas não são isentas de risco, por mais simples que seja a operação. Então, a gente não pode bobear nessa etapa. Às vezes é chato, dá trabalho, tem que ter tempo, demanda tempo, tem que passar com vários médicos, vários exames, mas tudo isso visando a segurança para a operação daquele paciente e minimizando assim os riscos. Eu acho que essa é a mensagem. A gente não pode banalizar de jeito nenhum essa etapa que é fundamental para vincular o paciente e para gerar um resultado muito positivo. Vocês me acham lá no Instagram, no @AndréFujioka. Acho que por hoje é isso, né? Com certeza. Se você gostou de participar conosco dessa Confraria Cirúrgica Podcast, não deixe de compartilhar, de curtir, manda para quem vai fazer uma cirurgia, seja ela qual for, e eu acho que ela vai tirar muito proveito aqui da nossa conversa. Vocês também podem mandar sugestões de temas que a gente está aberto a discutir, seja ele qual for. Eu acho que hoje é por aqui. Tchau, até logo, um abraço. Beleza, ótimo. Ficou legal, né?